Conversar um pouquinho com o Alexandre Borges sobre o resgate da morte do prefeito de Santo André, Celso Daniel. Na época, a Polícia Civil de São Paulo era chefiada por Geraldo Alckmin, que era governador de São Paulo. São Paulo enfrentava uma onda de sequestros e eu me lembro de ter ultrapassado uma madrugada de sábado para domingo no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo de São Paulo, e me lembro exatamente da cara de desgaste, absoluto espanto do então governador Geraldo Alckmin, porque havia ali uma sequência, tinha tido o sequestro do Washington Oliveto, eu não lembro se foi antes ou um pouquinho depois, casos dramáticos em São Paulo e depois o desaparecimento do prefeito Celso Daniel na época. O PT todo baixou no Palácio dos Bandeirantes, a prefeita da capital, Marta Suplicy, Zé Dirceu, Zé Genuíno, todo mundo no Palácio dos Bandeirantes. A Polícia de São Paulo concluiu como crime comum, tese que o Ministério Público de Santo André nunca aceitou, mas também, segundo a polícia, nunca ofereceu provas suficientemente contundentes para que a conclusão da Polícia Civil de São Paulo, repito, na época comandada por adversário do PT, por um tucano, concluísse algo diferente daquilo que foi concluído. Resgatar essa história agora tem sentido, pelo menos do ponto de vista eleitoral, Alexandre? Bom dia, Boris, bem-vindo. A gente entende que isso volte, né? Quer dizer, faz parte da guerra política. Vão lembrar da morte do Celso Daniel para atingir Lula, como podem citar, por exemplo, o caso recente do Adriano da Nóbrega, foi queima de arquivo, não foi, para poder queimar ou tirar votos de Bolsonaro. Quer dizer, essas coisas fazem parte do jogo político, né? A gente sabe disso. Em relação à morte do Celso Daniel, se você me fizesse essa pergunta há um ano, eu provavelmente daria uma resposta muito parecida com o que o Boris acabou de dar. Mas eu mudei um pouco a minha cabeça ao assistir um documentário sobre a morte do Celso Daniel, que está na Globoplay. Eu acho que quem não viu, é um documentário feito por uma produtora chamada Escarlate. A dona, a Joana Henning, é uma pessoa que eu conheço muito bem e ela está longe de ser petista, não tem nada de petista. Ela fez um documentário com uma grande isenção. Ela é esposa do Pedro Parente, foi o ministro da Casa Civil do Fernando Henrique, foi presidente da Petrobras no governo Temer. Então, ali, não é um ambiente petista de forma alguma. Ninguém ali estava com uma agenda de defender o Lula. Mas você assistindo o documentário, eu assisti inteiro, é um documentário que você, no final, no mínimo, considera a possibilidade do crime comum verossímil. Então, assim, eu passei 20 anos acreditando que que tinha a mão do PT na morte do Celso Daniel. Mas esse documentário mexeu um pouco com a minha convicção. A gente nunca vai saber, né? Quer dizer, passou muito tempo, as provas foram se perdendo com o tempo, mas a narrativa que eu assisti naquele documentário, ela, com provas, com depoimentos, com entrevistas, mexeram com a minha convicção de que tinha a mão do PT nesse crime. Hoje eu confesso a vocês que eu dou o benefício da dúvida por esse filme que eu vi. Agora, que vai voltar, sempre vai voltar, né? Como se eventualmente passarem mais uns tempos, tiver mais investigação sobre o escritório do crime, sobre o Adriano da Nóbrega, sobre as milícias, sobre até, eventualmente, como muito bem lembrou o Molica aqui fora do ar, a gente conversando, morte da Marielle, enfim, quer dizer, tem coisas que podem aparecer ao longo do tempo e se aparecerem, vão aparecer em debates, vão aparecer em campanhas políticas e serão lembradas. Os políticos, o homem público, ele tem que dar satisfação mesmo de coisas que não tem nada a ver com ele, porque tem que tirar a dúvida do eleitorado, né? Eu costumo repetir aqui, né? Fantasma tem medo de luz. Então, se tem um fantasma, acenda-se a luz e vamos investigar.